E aí galera, tudo bem? Espero que sim. Vocês não acreditam, eu fiquei aqui 10 minutos falando e aí eu percebi que não estava gravando. Comecei de novo. Estamos aqui então para começar mais uma aula sobre matriz, tá? Aula 4. Vocês vão me ver muito olhando aqui para o lado porque eu estou com outro monitor. Então isso facilita muito na hora de preparar a aula. Então quando eu estiver olhando para o lado, eu estou olhando para o outro monitor, tudo bem? E eu já quero dizer que eu li todos os comentários ali que vocês deixaram na última enquete que eu deixei. Algumas coisas já estou colocando em prática. Uma das coisas que o pessoal disse foi que os vídeos um pouco mais curtos são bons porque você pode assistir mais de uma vez. E eu entendo, acho excelente. Só que esse vídeo em específico talvez fique um pouco mais longo porque é um conteúdo que eu quero assim trabalhar com bastante paciência com vocês, tá? Multiplicação de matrizes, como eu digo aqui, olha só. Cadê o meu mouse aqui? Multiplicação de matrizes é talvez a parte mais complexa de matrizes que a gente vai trabalhar até agora, tudo bem? Porque a gente faz uma série de multiplicações e somas que para confundir não precisa de muito. Então muita atenção na hora de fazer, se livra de tudo que possa chamar a tua atenção, tá? E vamos lá. Antes de tudo, eu queria falar sobre um pouco sobre o projeto de vida. E eu peguei esse texto na internet, eu achei bem interessante que ele fala um pouquinho de matrizes na informática, na economia, na engenharia, em geral matérias relacionadas a exatas, tá? Dei uma lida nesse texto depois, pausa o vídeo se for necessário, mas vocês têm o PowerPoint, vocês podem ler com calma depois também, tá? Eu só queria fazer um comentário, porque eu estava conversando com meus cunhados esse final de semana. Os dois são engenheiros, mas os dois não trabalham com engenharia, né? Um trabalha na Receita e o outro é policial federal. E eu estava conversando com eles sobre montar essas aulas, como é difícil, que eu ia começar a falar sobre multiplicação de matrizes, um assunto que em sala já é complicado, imagina aqui online, né? E um deles falou para mim o seguinte, pô, é verdade, é complicado, mas é uma coisa que a gente usa, porque esses dias eu estava no meu trabalho montando uma tabela de custos e coisas que eu preciso pro meu trabalho lá. Quando eu percebi, eu estava montando uma matriz. Então é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia às vezes e nem se dá conta. E o meu outro cunhado que trabalha na Polícia Federal, ele é mais ligado na parte de TI, então ele trabalha diretamente com o uso de matriz, programação, né? Então deem uma lida nesse texto, é bem interessante, tá? E eu vou tentar falar mais sobre o projeto de vida nas próximas aulas, e eu vou tentar trazer cada aula eu vou tentar trazer uma profissão específica e como matriz se encaixa nessa profissão, tudo bem? Bom, onde estamos? A gente continua então falando de matrizes determinantes, tá? E a gente vai ver hoje a última operação que envolve matriz, tudo bem? Próxima aula a gente já começa a falar das determinantes. E situação de aprendizagem 5 e 6, nada muda. E expressar algebricamente uma matriz e identificar a matriz quando representa uma situação problema. Isso coisas que a gente vai fazer ao longo dos exercícios, certo? Pois bem, meus amigos, multiplicação de matrizes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: não é toda matriz que eu posso multiplicar. Eu só posso multiplicar a matriz se ela atender a seguinte condição. A primeira coisa que precisamos entender é que só podemos fazer a multiplicação entre duas matrizes se, e somente se, o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda. Então não é qualquer matriz que eu posso multiplicar, elas têm que atender a essa condição. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E como funciona isso? Por exemplo, eu coloquei aqui duas matrizes genéricas, tá? Matriz A de ordem 2 por 3 e a matriz B de ordem 3 por 2. Lembrando que o primeiro valor representa a linha e o segundo valor a coluna, certo? Então, quando a coluna de uma for igual à linha da outra, a coluna da primeira for igual à linha da segunda, ó, eu posso multiplicar. Então, essa é uma situação onde eu posso multiplicar. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, certo? Então, eu posso multiplicar. E nesse caso aqui, ó,
Número de colunas de 1 é diferente. O número da coluna da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, nesse caso, eu não posso multiplicar. E isso é o principal critério para a gente poder fazer ou não uma multiplicação entre duas matrizes. Tá? E uma coisa que talvez fique mais fácil para vocês gravarem é o seguinte. Bom, eu tenho quatro números aqui, né? 2, 3, 3, 2. Quando esses números do meio forem iguais, eu posso fazer a multiplicação. Porque é coluna de um e linha de outro. Quando eu comparo esses dois, se os dois do meio são iguais, eu posso fazer. Se forem diferentes... Cadê meu mouse? Aqui. Se forem diferentes, eu não posso. Tudo bem? Eu posso, de repente, tentar mudar a ordem para fazer dar certo? Pode. Se eu trocasse, por exemplo, aqui, ó, o B, fizesse em vez de A vezes B, fazer B vezes A, aí daria certo. Mas a ordem na matriz é muito importante, tudo bem? Então, desse jeito que está aqui, eu não posso multiplicar, porque os números do meio são diferentes, tudo bem? E ainda tem o seguinte, o resultado da multiplicação dessas matrizes será uma matriz com a quantidade de linhas da primeira e colunas da segunda. O que é isso? Olha só, se eu multiplicar a matriz A pela matriz B, eu vou ter aqui, ó, 3 e 3, os valores do meio são iguais, então posso multiplicar. E o resultado vai ser uma matriz de ordem 2 por 2, ó. Quantidade de linhas da primeira, certo? E quantidade de colunas da segunda. Isso me gera uma matriz quadrada de ordem 2, tudo bem? Então essa vai ser a minha resposta. Os elementos a gente vai ver como calcular agora, tudo bem? Então, resumindo, para eu saber se eu posso multiplicar ou não uma matriz, os valores aqui do meio tem que ser iguais, né? Coluna da primeira com linha da segunda. São iguais? Beleza. Posso multiplicar. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser uma matriz com a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma matriz genérica, só para ilustrar isso. Então, uma matriz de ordem 2 por 3 vezes uma matriz de ordem 3 por 2 vai resultar em uma matriz quadrada de ordem 2. Tudo bem? Bora lá. Então, seguinte, para fazer uma multiplicação de matrizes é importantíssimo ter esses dois conceitos em mente, pois eles irão nos ajudar muito nos próximos passos. Então, vamos lá. Vamos considerar as matrizes genéricas abaixo e podemos notar que é possível realizar a multiplicação entre elas, pois o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Olha só, número de colunas da primeira, até escrevi em verde aqui, olha que bonitinho, é igual ao número de linhas da segunda, ó, azul e azul, olha que bonitinho, tá? Então, se esses dois números são iguais, os números do meio, né, são iguais, eu posso multiplicar. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser uma matriz quadrada de ordem 2, porque são as extremidades. Top da balada? Então, beleza. Como que eu faço, então, para calcular qual vai ser o valor de cada um desses elementos aqui, tá? Então, ó, cada elemento dessa matriz será determinado pela multiplicação de linhas e colunas das matrizes A e B, tudo bem? A matriz C, que no caso é essa daqui, que é a resposta, lembrando que essas letras A, B e C é só um exemplo, poderia ser qualquer letra, tá? Mas a matriz C, no caso que é a minha resposta, vai nos dizer o que fazer. Vamos analisar o elemento C11, esse primeiro aqui. Por enquanto a gente só vai olhar para ele, tá? Mas a regra se aplica para todos. Ó, o elemento C11 será obtido multiplicando e somando os elementos da linha 1 da matriz A pelos elementos da coluna 1 da matriz B. Fácil, né? Deu para entender, né? É isso, gente. Muito obrigado. Tô brincando. O que acontece, meus amigos? Olha só. Eu vou multiplicar essa linha, tá? A linha 1 da matriz A, por essa coluna da matriz B. Mas como que eu faço isso? Eu vou multiplicar o elemento 1, A11, pelo elemento B11. O elemento A12 pelo elemento B21. O elemento A13 pelo elemento B31. Então é um vezes o outro, né?
esse é um conteúdo que, se eu estivesse na sala, a gente ia fazer umas gesticulações para mostrar para vocês, mas aqui eu não tenho esse artifício. Então eu tentei montar da melhor forma possível, espero que fique aceitável de entender, tudo bem? É o seguinte, então vou multiplicar a linha 1 da matriz A pela coluna 1 da matriz B, certo? Então a primeira multiplicação que eu vou fazer é o elemento A11 com o elemento B11, certo? Ele vem aqui. Então aqui é onde está, aqui é onde vai ficar o meu elemento C11, certo? Então eu começo fazendo A11 vezes B11 mais, né, o elemento A12 vezes B21. Então mais o elemento A12 vezes B21, tudo bem? E por último mais o elemento A13 vezes B31. Então, mais esse daqui. Quando eu fizer essas multiplicações e somar esses valores, eu encontro o elemento que representa o C11. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o mesmo para todos os elementos da matriz. E olha como fica. Fiz aqui primeira linha vezes a coluna 1. Esse daqui vai ser a linha 1 vezes a coluna 2. Tá? Embaixo vai ser a linha 2 vezes a coluna 1. E aqui vai ser a linha 2 vezes a coluna 2. Aqui, ó, essa matriz nos diz o que fazer. Então eu vou pegar, ó, o elemento C11 vai ser a linha 1 da matriz A e a coluna 1 da matriz B. Aqui vai ser linha 1 da matriz A, coluna 2 da matriz B. Linha 2 da matriz A, coluna 1 da matriz B. Linha 2 da matriz A, coluna 2 da matriz B. Tudo bem? A gente seguir o que o que a nossa matriz genérica diz, é muito mais tranquilo para acertar, tudo bem? E aqui a gente tem a nossa multiplicação. Como eu só tratei com elementos genéricos, essa daqui é a minha matriz genérica, que representa a multiplicação de A com B. Super fácil, não é? Olha só. Tenho certeza que vocês estão assim agora. Tadinho, menininho. Mas vamos lá, não se preocupe. Vamos fazer alguns exemplos a seguir para entender um pouco melhor. Então aqui eu coloquei 4 matrizes, tá? Matriz A, matriz B, matriz C e matriz D. Eu quero que a gente pare um pouquinho e pense. É possível multiplicar A vezes D? Pensa aí você. É possível multiplicar C e D? E é possível, por último, multiplicar A e B? Vamos ver. Para começar, vamos falar aqui então da primeira pergunta. Vamos começar perguntando: é possível multiplicar A e D? Então, olha só. Matriz A e matriz D. É possível? Olha só. Elas têm os números do meio igual, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, se são iguais, é possível. E o resultado será uma matriz de ordem 3 por 2, tá vendo? Uma matriz de ordem 3 por 2. E é muito importante a gente fazer a matriz genérica, porque já é uma boa dica do que fazer, tá? Aqui eu chamei de E, tudo bem? E, então vamos calcular, né, os valores da matriz E. Ó, então eu vou sempre fazer linha vezes coluna. Então, o elemento A11, olha só, é a linha 1 da matriz A vezes a coluna 1 da matriz D. Então, como vai ficar? Ó, 1 vezes menos 3, mais 5 vezes 2. Tudo bem? Fiz a linha 1 vezes a coluna 1. Próximo elemento é o A12. Então, vai ser a linha 1 da matriz A vezes a coluna 2 da matriz D. Então, vai ser 1 vezes 5, mais 5 vezes 1. Tá? Então, esse vezes esse vezes esse. Tudo bem? O elemento E21, né? E21, estaria aqui embaixo. Vai ser a linha 2 da matriz A, linha 2 da matriz A, vezes a coluna 1 da matriz D. Então vai ser menos 2 vezes menos 3, mais 3 vezes 2. Tudo bem?
E depois tem o elemento A22, que vai ser a linha 2 da matriz A vezes a coluna 2 da matriz D. Então, essa linha vezes essa coluna. Então, menos 2 vezes 5, mais 3 vezes 1. Certo? O elemento 31, E31, vai ser linha 3 da coluna A, da matriz A, vezes a coluna 1 da matriz D. Então, 0 vezes menos 3, mais 4 vezes 2, certo? E por último, eu tenho o elemento E32, que vai ser linha 3 da matriz A, com a coluna 2 da matriz D. Então, 0 vezes 5 e 4 vezes 1. Tudo bem? Então, aqui eu determinei as contas que vão resultar em cada valor do elemento da matriz E. Se eu fizer essas contas, eu chego no final na minha matriz E igual a essa daqui. Ó, 1 vezes menos 3, mais 5 vezes 2, 10, né? Então, menos 3 mais 10, 7. 1 vezes 5, 5. Mais 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 5 mais 5, 10. E assim por diante eu encontro todos os valores da minha matriz. E esse é o resultado. Olha só, talvez com valores assim fique um pouco mais fácil de entender, não é? Se for o caso, volta esse vídeo, assiste a explicação novamente, tudo bem? A gente vai fazer ainda mais 2 exemplos, mas é muito importante que você tente assistir esse vídeo mais de uma vez, certo? Então, repare que fizemos apenas contas de multiplicação e adição. Porém, como fazemos muitas operações, a chance de se confundir é enorme. Na hora de fazer esse tipo de exercício, procure se livrar de qualquer coisa que possa desviar sua atenção. E vocês estão nesse momento assim, na frente do computador, falando assim, poxa, achei essa matéria muito legal. Vamos analisar os outros 2 exemplos. Então, ó, é possível multiplicar A e D? Deu certo, selo top de qualidade. C e D é o próximo, vamos analisar. Então a gente sempre começa perguntando, é possível multiplicar a matriz C e a matriz D? Olha só, os valores do meio são diferentes. A quantidade de colunas da primeira é diferente da quantidade de linhas da segunda. Então, se é diferente, eu não posso realizar a multiplicação, não tenho o que fazer. Mesmo se eu inverter, se eu tentar multiplicar D por C, né, fazer o contrário, ainda assim não será possível, pois as duas matrizes não atendem aos critérios da multiplicação. Ó, os valores do meio continuam sendo diferentes. 2 e 3 são diferentes e não é possível realizar a multiplicação. Então, não tenho o que fazer, não deu, hashtag tristão. Eu sei. Mas eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem que não é sempre que vai dar para calcular, certo? E por último, a matriz A vezes AB, será? Vamos começar perguntando sempre, é possível multiplicar A e B? Olha só, se eu olhar os valores do meio, eu vou ver que são diferentes. Então não é possível realizar a multiplicação. Se eu quiser fazer A vezes B, não é possível. Mas repare que dessa vez, se fizermos a multiplicação B por A, a situação é outra. Se eu, em vez de fazer A vezes B, eu fizer B vezes A, é possível, porque uma tem 3 colunas e a outra tem 3 linhas. Então, são iguais, é possível. E o resultado será uma matriz de ordem 3 por 2. Aqui eu chamei de matriz G. Tudo bem? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, a gente está fazendo um exemplo, tá? E por isso que eu inverti as duas matrizes. Mas se um exercício perguntar para você, mostrar essa situação, falar assim, é possível fazer a matriz A vezes AB? Não, tá? Ah, mas se eu fizer 2 vezes 3, dá 6. Se eu fizer 3 vezes 2, é 6. Não é a mesma coisa? Para números reais é a mesma coisa. Para a matriz, a ordem importa, tá? Então se fala assim, dá para fazer A vezes B? Não dá. Se eu fizer B vezes A, dá certo, mas aí é outra conta. Tudo bem? Aqui, como eu estou mostrando exemplos para a gente treinar, eu inverti. Então vamos analisar. Nesse caso, faremos a multiplicação de B por A. Então, ó, de novo, tem a matriz B, tem a matriz A. Ela vai me gerar uma matriz de ordem 3 por 2.
tá? E eu construí a matriz genérica aqui. Então a matriz genérica sempre me dá a dica do que fazer. Então eu vou fazer a linha 1 da matriz B vezes a coluna 1 da matriz A. Olha só. Então o elemento G11 vai ser a linha 1 de B vezes a coluna 1 de A. Então aqui eu fiz, ó, 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 2 mais 0 vezes 0. Melhor coisa que vocês podem ver numa multiplicação de matriz é quando tem um monte de zero. Vai por mim, é a melhor coisa que acontece. Próximo elemento vai ser o G12. Então, linha 1 da matriz B pela coluna 2 da matriz A. Então, vou fazer 1 vezes 0, 1 vezes 5, desculpa, mais 0 vezes 3, mais 0 vezes 4. Tudo bem? Próximo elemento é o G21. Então, linha 2 da matriz B vezes a coluna 1 da matriz A. Então, 0 vezes 1, 0. 1 vezes menos 2 e 0 vezes 0. Está aqui. Tudo bem? Próximo elemento é o G22, linha 2 da matriz B, coluna 2 da matriz A. Então, 0 vezes 5, 1 vezes 3 e 0 vezes 4. Top? Aí estamos agora aqui nos últimos elementos. O G31 é a linha 3 da matriz B pela coluna 1 da matriz A. Eu vou ter 0 vezes 1, 0 vezes menos 2 e 1 vezes 0. Tudo bem? E por último, o G32 vai ser a linha 3 da matriz B pela coluna 2 da matriz A. Então vou fazer 0 vezes 5, mais 0 vezes 3, mais 1 vezes 4. Fazendo essas multiplicações e as somas, eu chego na minha matriz 1, 5, menos 2, 3, 0 e 4. A minha matriz G, resultante da multiplicação de B com A, é essa daqui. Ó. Assim temos nossa resposta. Vou falar novamente. É importante mostrar que mudar a ordem em que a multiplicação aconteceria é que mudamos a ordem, né, para poder fazer a conta acontecer. O que mostra que em matrizes a ordem importa. Tudo bem? Então, se um exercício fala para fazer A vezes B, não dá. Se o exercício pedisse B vezes A, que é o que a gente fez agora, dá certo. Tudo bem? Ganhamos aplausos. Nossa, que coisa muito legal, não é verdade? A matriz é muito top. Meus amigos, você pode acompanhar esse conteúdo do nosso livro didático a partir da página 80. Tudo bem? Se você tem o livro aí em casa, dá uma olhadinha. Lá mostra exemplos mais detalhados, talvez fique até um pouco mais fácil de entender. E na página 85 temos os exercícios 34 e 35. Façam no caderno e a gente corrige na quarta-feira. Coloquei eles aqui, tá? Se você tiver o caderno, ótimo. Se você tiver o caderno, ótimo. Se não tiver, pega. Se você não tiver o livro, né? Se você tiver o livro, ótimo, olha pelo livro. Se você não tiver, é só olhar por aqui e seja feliz. Tudo bem, amiguinhos? Montei um questionário, dessa vez o questionário com perguntas mesmo, tudo bem? Diferente da semana passada, que era só uma enquete, esse questionário é para vocês responderem, tudo bem? Então, ó, façam com calma, tá? Dá para fazer tranquilo. E por hoje é só. Obrigado, tá? Eu tentei fazer uma aula um pouco, ela ficou um pouco mais longa que as demais, né? Vai dar 25 minutos já já. Mas é um conteúdo que demanda muita atenção, então assista mais de uma vez se for o caso, tudo bem? Eu quero ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tem um canal de um professor que ele trabalha bastante exemplo de matrizes. Vou pegar aqui no YouTube, vocês não estão vendo, mas eu estou abrindo o YouTube. E ele mostra exemplos, faz contas com vocês e é um conteúdo bem bacana. Se você digitar matrizes, deixa eu mostrar aqui para vocês. Abrir o YouTube, trazer para cá, ó. É esse rapazinho aqui, ó. Equaciona com Paulo Pereira. O canal é muito bom, tá? E aqui ele fala, ó, de multiplicação com matrizes. Inclusive eu assisti esse vídeo antes de preparar essa aula para vocês, tá? Recomendo que vocês assistam. Ele tem uma playlist de matrizes com bastante conteúdo, tudo bem?
Se você achar que só a minha aula é suficiente, ótimo, mas se você puder assistir esses vídeos desse professor, são excelentes, tudo bem? E é isso aí, meus amigos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Estou morrendo de saudade de todos. E Feliz Natal. Se espirrar, saúde. Um beijo na alma. Passou 20 segundos de 25 minutos. Vou deixar dar 25 e 25, hein? 3, 2, 1. Tchau.